Boa tarde. Boa tarde, gente. Tudo bem? Tudo? Vocês estão me escutando aí? Sim, dá para escutar direitinho. Vocês estão ouvindo direitinho, todo mundo? Sim. Alô? Doutor Paulo, primeiramente, muito obrigado por ceder esse espaço para a gente. Acreditamos que o senhor vai contribuir muito com a nossa obtenção de informação referente a esse tema. E passar algumas orientações sobre o nosso trabalho que estamos fazendo. Temos que elaboramos algumas perguntas para o senhor, que tem que, preferencialmente, a gente tem aqui um limite de tempo para fazer uma apresentação de vídeo, que é em torno de 15 minutos, e a gente, no caso, fizemos uma elaboração de 4 perguntas para fazer ao senhor, e vamos tentar ao máximo que se encaixe nesse período de tempo. Tudo bom? Tudo bem. Tudo bem. Ok. Eu vou começar fazendo uma apresentação, ok? Ok. Nossa primeira vez que estamos fazendo isso, então, nervosismo. Não, fica tranquilo aí. Para mim é um prazer aí estar com vocês aí. Vocês são todos alunos de graduação? Sim. Todos. De que ano vocês estão? Estamos no 4º período de odontologia. 4º período do... tá. Isso, estamos Vocês pagando têm aula com a professora Márcia. Isso. Legal. Então, a gente pode conversar um pouco, depois grava, entendeu? Né? Para relaxar, assim. Entendeu? Geralmente a gente só começa a gravar depois que está tudo bem tranquilo. Então, Vai ajudar. Para não perder a gravação. A gente está passando por essa cadeira de saúde coletiva e está sendo um desafio para a gente. A professora Márcia, ela aborda muito amplamente o tema e exige da gente algo bom, né? Ela exige muito que a gente pense fora da caixinha. No caso, Legal. não é somente naquele processo de provas, de apresentação de seminários. Esse vídeo mesmo, esse conceito de entrevista, eu nunca vi na faculdade. É o primeiro contato que estamos tendo. É a primeira vez que a gente vai fazer. Legal. É uma coisa que a gente está aprendendo, assim, algo que está sendo uma experiência muito, muito diferente. Todo mundo está muito nervoso, a gente estava até treinando aqui antes de mandar o link para o senhor. Certo. Se complicou um pouquinho em relação a gravar o vídeo, mas a gente achou uns aplicativos bons. É verdade. Aí, indo pro tema, assim, a gente estava pesquisando e para montar essas perguntas, a gente viu que é um tema bastante amplo. E quando a gente fala de fluoretação, a primeira pergunta assim, que vem na nossa cabeça é por que já é feito, né? Já é implementado nas cidades, até mesmo na cidade que a gente vive, cada um aqui mora em uma cidade diferente. Em Pernambuco mesmo, é uma dificuldade para se fazer essa fluoretação. É verdade. Então, você sabe que a mesma resposta para essa pergunta, ela também está ligada a por que muitas coisas, né, que estão previstas em lei não ocorrem, né? Então, assim, são características do nosso sistema político, característica do nosso sistema, das nossas relações entre Estado e sociedade, né? Que muitas vezes você tem uma lei, mas ela, para ser implementada, ela precisa haver interessados. E às vezes não há interessados na implementação. Então a lei, ela fica morta, né? Fica uma lei morta ali que não há nenhum interessado, então não se implementa aquilo que está previsto na lei, né? Então, o caso da lei da fluoretação, que é de 1974, essa lei ela foi implementada em muitos estados brasileiros, pegando principalmente a região sul, sudeste, e atualmente tem uma expansão no centro-oeste. Tem 6 municípios sendo floretados lá no centro-oeste. E ela sempre teve dificuldade para chegar no norte e no nordeste.
Um pouco como a dificuldade para chegar à luz, um pouco como a dificuldade para chegar água encanada, para chegar esgoto. Né? A região norte e nordeste, ela sempre foi uma região preterida, né? Sempre foram regiões onde os benefícios chegaram sempre tardiamente, sempre depois das outras regiões, né? E a floretação, ela parece que tem essa mesma história, né? Tem essa mesma trajetória, né? De dificuldade de ser implementada nas regiões, nos estados da região norte e nordeste. Sabe que no nordeste, só no Ceará e no Sergipe, é que tem mais de 30% dos municípios floretados. O resto dos outros estados tem menos de 30%. É muita coisa, né? E aí em Pernambuco tem menos de 30%. Acho que só tem um município, né, que é floretado. Foi, se eu não me engano, só tem somente um, né? É, Que parece foi só tem. o que está sendo o teste feito. Eu estava acompanhando pelo CRO, pelo site do CRO, que durante vários anos já vem fazendo esse teste, essa tentativa de implementar. Não precisa, né? Não precisa testar, né? Precisa implementar. É verdade. Algo, né? Já é algo que foi visto que ajuda muito a saúde pública. E Exatamente. principalmente em populações mais carentes. É. Então, mas se vocês quiserem, agora vocês liguem a gravação e aí a gente já começa com essas questões que vocês formularam, eu vou começar a responder. E se sobrar tempo, aí vocês ocupam com mais alguma coisa, né? Ok. Tá, mas vamos fazer assim, nesse clima de bate-papo, que é bom. Ok. Vou começar então fazendo uma apresentação. Vamos lá? Vamos? Gravando. Tá gravando. Bom dia, turma. Estamos começando aqui uma entrevista com o Dr. Paulo Frazão, que ele é doutor em saúde coletiva pela Faculdade de Saúde Pública de São Paulo, coordenador de projetos do Centro Colaborador do Ministério da Saúde em Vigilância em Saúde Bucal, da FSP USP, e participante da Rede Brasileira de Vigilância de Fluoretação da Água de Abastecimento Público. Somos a turma de odontologia e estamos começando. É um prazer estar com vocês. Obrigado. Boa tarde, meu nome é Emily, e a primeira pergunta que eu tenho para fazer para o senhor é como a fluoretação de água ela se compara à intervenção como selantes dentários e educação em saúde bucal, em termos de custo e efetividade. E quais fatores devem ser considerados ao avaliar o seu impacto econômico e social em diferentes comunidades? É uma boa pergunta, Emily, muito bom. Você sabe que a fluoretação da água talvez a intervenção dentro da nossa área, né, da área da saúde bucal coletiva, é uma das intervenções que é exemplo, né, de intersetorialidade. Então, ela é uma intervenção intersetorial e interdisciplinar. Ela é intersetorial porque interessa a diferentes setores de ação social, né, como o setor de saneamento, a própria saúde bucal, ao meio ambiente, né? E a interdisciplinar, porque envolve conhecimentos de engenharia sanitária, de química, de promoção da saúde, de odontologia, de saúde bucal coletiva. Então, a fluoretação da água, ela é essa intervenção que tem um caráter universal, né? Ela traz benefícios para todas as idades, para todas as pessoas que têm dentição natural. E ela é uma intervenção que tem um caráter de equidade, porque ela beneficia tanto ricos como pobres, né? Desde que a rede de abastecimento de água alcance, né, os bairros ricos e os bairros pobres, né? Os selantes ou fusais, eles têm uma indicação mais restrita, né? Eles dependem da idade, da morfologia da superfície mastigatória dos molares e pré-molares, né? E do risco ou da atividade de doença do usuário, né? Então, a fluoretação da água é uma estratégia que ela é apoiada pela abordagem populacional, enquanto o uso de selantes ele é apoiado por uma abordagem de risco, nos termos propostos por um especialista muito importante na área de saúde pública, que é o Geoffrey Rose. Depois vocês vão pesquisar o Geoffrey Rose para ver qual a importância dele
na área da saúde pública e da medicina preventiva. A fluoretação ela está buscando controlar os fatores determinantes da incidência da doença, né, na população. Enquanto os selantes oclusais, eles estão preocupados em controlar a ocorrência de novas lesões em alguns indivíduos. Então, enquanto a primeira alcança toda a população, a segunda é uma intervenção apropriada para indivíduos de risco, né? Então, são abordagens completamente diferentes, né? Agora, quando a gente compara as três intervenções, a fluoretação da água, a aplicação de selantes oclusais e os programas de educação em saúde bucal, sem dúvida nenhuma, né, são o conhecimento acumulado, né, que demonstra isso, que a intervenção mais custo-efetiva é a fluoretação da água. Tá? É aquela que tem efetividade para prevenir a cárie e aquela mais barata. Né? Pra você ter uma ideia, eu vivo aqui na cidade de São Paulo, são 12 milhões de habitantes. Custa 12 milhões de reais por ano fluoretar água na cidade de São Paulo. Isso dá cerca de R$ 1 por habitante por ano. É nada, né? Mas quando o engenheiro sanitário vai lá na companhia e vê que gastou 12 milhões de reais no ano passado, ele fala, gastaram bastante, né? Então, assim, existe muitos interesses, né, em torno de fluoretar ou não fluoretar, né? Porque tem custos econômicos, né? Embora eles sejam vantajosos, quando a gente compara com uma restauração dentária, quando a gente compara com uma consulta odontológica, eles implicam em algum gasto a mais por conta da empresa de saneamento, né? É claro que 12 milhões de reais não é nada pelo que as estações de tratamento gastam com o tratamento da água. Sabe? Tem um estudo mostrando que o custo da fluoretação é em torno de 1 a 2% do custo do tratamento, né? Então, é uma ninharia, né? Mas, mesmo assim, muitas empresas de saneamento não fazem ou interrompem. Recentemente, interromperam a fluoretação da água em Teresina, lá no Piauí, né? Então, outro lugar que interromperam foi Boa Vista, lá em Roraima, né? E Então, quais as justificativas em relação a essa interrupção? justificativas assim, não tem nem quem fale sobre isso. A pessoa não fala qual a justificativa. Ela não se expõe, ela não dá nenhuma entrevista, ela não dá nenhuma satisfação, né, do ponto de vista público. Mas no caso de Teresina, a gente tem uma colega dentista que defende muito a fluoretação lá na capital, e ela falou que não está em contato lá com o pessoal da companhia, que eles falaram que eles vão retomar a fluoretação. Houve só uma interrupção, porque houve uma troca da gestão lá da companhia, mas que eles vão retomar. Vamos ver se eles vão retomar mesmo. Tem que ter gente olhando, né? Se não tiver gente olhando, fiscalizando e fazendo aquilo que a gente chama de vigilância, né? A política pública é abandonada, né? É verdade. Eu acho assim que essa falta de questionamento que se tem hoje em dia sobre essa questão, principalmente, e a falta de conhecimento, às vezes, das pessoas também, faz com que eles meio que tirem essa fomentação de uma maneira muito mais simples, sem que ninguém perceba do orçamento. É, exatamente. Aí eu, estudando um pouco do assunto, eu fiquei muito curioso da parte histórica. Aí eu trouxe uma pergunta para o senhor, que é sobre quais são os principais fatores, assim, que impedem que haja uma implementação da fluoretação das águas, né, que a gente consome no Nordeste, como geral, e como que a gente pode fazer com que esses fatores que impedem essa fluoretação acabem eles sendo inibidos, fazendo com que a gente tenha mais água fluoretada e uma melhor saúde pública, né? Eu acho que os estados do Nordeste têm que aprender com Sergipe e Ceará, né? Porque Sergipe e Ceará estão também no Nordeste, tem também dificuldades, né, com os recursos hídricos, né? E mesmo assim, eles conseguiram levar o benefício da fluoretação para mais de 30% das cidades
desses estados, né? Então, Bahia, Pernambuco, né, Alagoas, Rio Grande do Norte, Paraíba, né, Piauí, Maranhão, todos esses outros estados, a gente tem que puxar a orelha, né? Puxar a orelha dos secretários de saúde, dos secretários de Estado da saúde, das áreas de saneamento, das companhias de abastecimento, porque não estão cumprindo a lei, né? Então, o que seria correto? Seria correto que as lideranças, as entidades, né, que têm preocupação com a saúde, o direito à saúde bucal, que elas acionassem, né, o Ministério Público, os magistrados, né, os promotores de justiça nesses lugares, porque quando a autoridade do saneamento não cumpre uma lei, cabe ao Ministério Público ser acionado para exigir dessa autoridade, desse dirigente dessa companhia, né, cumprir a lei, né? Então, eu acho que está faltando um pouco de lideranças, de construção de lideranças nesses espaços, nesses lugares, para pressionar, né, esses dirigentes dessas empresas, né, para realmente eles assumirem o compromisso de implementar a fluoridação da água. Aí, o senhor acredita só que, tipo, só esses fatores de falta de vigilância, no caso, só esse fator, no caso, seria capaz de impedir todo esse processo de fluoridação ou tem outros fatores ao longo da Não, história tem outros fatores, né? A gente tem a segurança hídrica, né? É um problema permanente, né? Em alguns estados do Nordeste, né? Você muitas vezes você não tem água disponível, né? Então, eu acho que assim tem também o problema de você redimensionar, né? De você obter, né, mais recursos hídricos, né? Através do represamento, através de uma série de tecnologias, né, de água, né, que você possa conseguir ter uma maior disponibilidade de água nos estados. E também tem o problema técnico de que muitas estações de tratamento elas não têm um bom controle da qualidade da água, né? Para você floretar, você precisa fazer isso numa estação de tratamento que controla bem os parâmetros microbiológicos, que controla bem a turbidez, o pH, né? Sabe fazer uma boa desinfecção, né? Então, assim, muitas estações de tratamento estão precisando de reformas, né? Estão precisando de modernização. Então, também precisa haver um investimento em saneamento como um todo, né? Para que possa, a partir daí, a fluoretação ser implementada. Não tem sentido você implementar a fluoretação se você encontra na água coliformes fecais, né? E eu estava acompanhando um estudo de uma iniciação científica aqui, em que a gente estava olhando para o cloro e para a presença de coliformes fecais na água. E a gente estava com um dado de 2018, para vocês terem uma ideia, de que quase 50% dos municípios brasileiros estavam com problema de coliformes fecais na água, né? Isso são dados da vigilância da água, né? Então, é uma coisa muito importante, né? Que a gente precisa olhar para a qualidade da água. Na medida que a gente olha para a qualidade da água, a gente consegue pautar, né? Colocar na agenda a dessas fluoridação? autoridades de saneamento a questão da fluoridação. Quando o senhor fala, quando o senhor falou, a primeira coisa que vem na minha cabeça é o nome estampado SUS. O SUS no papel é lindo, como é uma frase É, muito falada hoje em dia. O SUS no papel é lindo, mas quando a gente vai para a prática não é bem assim, né? Como o senhor falou, é lei a fluoridação, né? É dever do Estado garantir esse direito da população. A gente acaba vendo que na prática não é bem assim. Aí, como o senhor disse mesmo,
será que tem um interesse por trás disso? Porque não é lucrativo, né? Como você falou, no estado de São Paulo são 12 milhões Na de reais. cidade, hein? 12 Na milhões. cidade, 12 milhões. É. E não é como posso dizer, é um custo para o governo, mas pode ser lucrativo para outros fins, né? Como você falou, o custo que o cidadão paga para um tratamento odontológico, para tratar essa deficiência que o próprio governo deveria suprir, é muito maior, é muito mais rentável, né? É. O que a gente tem, muitas vezes, é essa tendência que a gente está observando agora de privatização, né, das empresas de saneamento. Então, a gente tem que estar atento, porque ao privatizar, chega lá o novo administrador, ele fala, chega numa cidade de 100 mil habitantes, puxa vida, o pessoal está gastando aqui 100 mil reais por ano comprando o fluoreto, né, para fazer o ajuste do fluoreto na água. Eu acho que eu vou parar de comprar, né? Vou economizar 100 mil reais por ano, né? Então, assim, se não tiver gente olhando, o administrador de planilha, que ele só está interessado nos números, e conseguir economizar, e conseguir aumentar os lucros, né? Para os seus acionistas ficarem contentes, receberem um maior dividendo, né? A gente tem que tomar muito cuidado, né, com esse processo de privatização. Agora, eu acho que tem também muito essa coisa de falta de interesse dos próprios dentistas em alguns lugares, né? Os próprios dentistas não têm interesse em que haja fluoretação, em que a água esteja bem fluoretada, em que a qualidade da fluoretação esteja adequada, né? Não colocam isso como uma ação de promoção da saúde do profissional, porque assim, se o dentista não se preocupar com isso, não vai ser o João do armazém, nem vai ser o Pedro do supermercado, nem vai ser a Dona Maria da farmácia que vai se preocupar, entendeu? Então, é preciso que as entidades odontológicas, né, também tomem, né, para si esse dever, né, de buscar que a fluoridação da água seja uma política pública implementada em todos os municípios que tiverem estação de tratamento, que é o que recomenda a lei, né? Exato. Eu acho também que a questão do capitalismo grita muito mais alto hoje em dia nas pessoas, principalmente no mercado odontológico, do que a questão de resolver os problemas antes de chegarem na mão deles, sabe? Acho que isso aí grita muito hoje em dia na cabeça das pessoas e acaba atrapalhando o processo, né? Isso era como algo simples. A gente teve já 3 projetos de lei no Congresso Nacional pedindo para interromper a fluoridação da água no Brasil. Os 3 projetos de lei foram arquivados. E a gente teve o projeto de lei de 2003, né? Ele é bem interessante, ele inclusive gerou vários artigos científicos, onde os autores analisaram a tramitação do projeto de lei, o pedido de interrupção da fluoridação. E ali você vê os interesses que estão por trás. Vale a pena vocês conhecerem esse trabalho, porque, ao mesmo tempo, foi uma reafirmação, né? Porque o deputado pediu para interromper, o Congresso arquivou, ou seja, se negou a interromper, se negou a dar, né, aprovação para aquele tipo de projeto de lei. Isso significa o quê? Significa que o Congresso Nacional, os representantes do Parlamento brasileiro, reafirmaram, reiteraram a importância da fluoridação da água enquanto uma política pública no Brasil. Então, do ponto de vista, né, do nosso espaço de deliberação mais importante, que é o Congresso Nacional, a fluoridação da água foi aprovada. Mas ali, olhando a tramitação, você vê os interesses dos deputados.
deputado alegando que faz mal, deputado alegando que é caro, deputado alegando que, olha, quem quiser fluoretar os dentes, quem quiser fazer flor nos dentes, vai no consultório odontológico, né? Por que tem que fazer a fluoretação da água, né? Inclusive levantando a bandeira da liberdade, né? Como se a liberdade mais importante fosse a liberdade negativa, né? O conceito negativo de liberdade, né? Que assim, o conceito negativo diz o seguinte: quanto menos restrição, mais livre eu sou, né? E o conceito positivo de liberdade diz: eu sou mais livre quanto mais eu conseguir usufruir, quanto mais eu conseguir realizar as minhas aspirações para a obtenção da minha felicidade. Então, o conceito positivo e o conceito negativo, muitas vezes, eles se complementam, mas para alguns não. Para alguns é mais importante a liberdade negativa do que a liberdade positiva, né? Então, tem até um artigo que a gente publicou na Revista Saúde Pública que fala desse conceito de liberdade positiva e de liberdade negativa. É um pouco até parecido com o conceito positivo e negativo de saúde, né? Saúde como ausência de doença, ou saúde como um meio para você usufruir, né, das suas aspirações, para você obter as suas aspirações. Então, eu acho que assim, a gente tem uma história no Brasil muito interessante, né? E é preciso que em cada lugar, né, as pessoas olhem pela qualidade da água e vejam se a água está dentro da qualidade esperada, se está fluoretada direitinho. Se não tiver esse trabalho no local, por mais que exista uma lei maravilhosa e tudo mais, você corre o risco de não ver ela implementada em toda a sua plenitude, em todos os espaços. É como você falou do SUS, né? Nós temos milhares de SUS pelo Brasil, né? Cada município tem um tipo de SUS, tem um jeito o SUS, né? Tem algumas coisas que funcionam, tem algumas coisas que não funcionam, né? Por quê? Porque isso depende das relações nesses locais, das relações entre as autoridades e cidadãos nesses locais, né? Locais onde os cidadãos cobram, onde os cidadãos se organizam, onde os cidadãos têm entidades que os representam e que levam as suas aspirações, as suas reivindicações, as autoridades ficam mais pressionadas, elas ficam mais né, impelidas assim, para cumprir, né, com as regras, com a lei, com aquilo que está previsto. Naqueles lugares onde os cidadãos não se organizam, né, você tem as autoridades, né, fazendo o que elas acham que tem que fazer, porque não há controle social, né? Então é muito importante que a gente também aprimore e multiplique os espaços de controle social, né, das políticas públicas. Eu tava. Boa tarde, professor. Só um momento. Quando o senhor fala isso, eu pensei na política pública que a gente está tendo agora, no período de eleição, e eu estava pesquisando até projetos de propostas dos vereadores que estão saindo agora para eleição. Eu sinto que ele não tem essa pressão nenhuma referente a essa fluoretação, e nem até mesmo a saúde bucal em si. Porque, pelo menos aqui onde eu moro, que já botam os Guararapes, eu não vejo nenhuma política pública assim sendo anunciada: olha, vote em mim porque vou partir para esse viés de saúde bucal. A campanha eleitoral, ela é muito permeável, ela é muito pouco, né, permeável às aspirações dos setores organizados da sociedade, né? Quer dizer, o que entra na agenda eleitoral são coisas de marketing, coisas de propaganda, né? Mas dificilmente entra na agenda dos candidatos essas aspirações legítimas, essas aspirações que vêm, né, da base das entidades que se organizam, das entidades
que representam a população de forma mais legítima, né? Então a gente vê que o processo de eleição ele acaba sendo ele muito filtrado, né? O que entra no debate realmente são coisas que já passaram por uma série de filtros, né? E que tem um valor, né? Para os marqueteiros, né? O pessoal que trabalha o marketing tem valor, né? Então eles fazem todo esse filtro, né? Então isso é ruim, né? Porque você prejudica o processo de debate, né? Debate de propostas, de aprofundar as propostas e de você sair do lugar comum, né? E ver realmente o que cada candidato pretende fazer, como pretende fazer, com quais pessoas pretende fazer, né? E isso é um problema, uma característica do nosso sistema político que a gente precisa transformar, né? Que a gente precisa mudar. É um sistema político em que as lideranças elas ainda se mantêm muito distantes, né? Dos liderados, né? Dos cidadãos, daqueles que eles pretendem representar, né? Então, são poucas as lideranças, são poucos os representantes autênticos, né? Que realmente têm uma ligação com a base da sociedade, né? Então, a gente vê, às vezes, candidatos que são radialista, candidato que é né, que estava no jornal, que estava na televisão, que é apresentador, que não sei o quê, mas ele não tem nenhuma ligação, né, com a base da sociedade. Na verdade, ele tem ligação com um pequeno grupo de empresários, né, que financia, né, que banca aquela candidatura, né, e aí a gente precisa transformar isso, né, para que a gente tenha um sistema político que realmente seja responsivo, né, que consiga responder às aspirações da sociedade, né? Boa tarde, doutor. Tudo bem? Verdade. Me chamo Eduardo. Então, a gente viu, você já comentou com a gente já que o Nordeste, com exceção do Ceará e Sergipe, tem uma grande deficiência na realização de implantar a florestação, né? Em especial, Pernambuco é um desses estados do Nordeste que tem essa deficiência. E eu queria saber quais são os impactos a longo prazo para a saúde pública e como essa carência afeta diretamente os grupos sociais no estado. Olha, se você não tem a fluoretação da água, isso significa o quê? Significa menor proteção para a dentição das pessoas em geral, não é? Porque você não tem aquela quantidade mínima, né, de fluoreto constantemente na cavidade bucal para participar dos processos de desremineralização, né? Isso que a gente sabe. Aí, o que acontece? Essa menor proteção, ela não vai prejudicar quem escova o dente 3 vezes por dia, quem troca de escova a cada 3 meses, né? Quem mora numa casa que tem 3 banheiros, entendeu? Não vai prejudicar, né? Esse grupo populacional. Quer dizer, essa menor proteção, ela tende a se manifestar com maior gravidade naqueles grupos que têm mais dificuldade de acesso ao uso de fluoretos, né? Por exemplo, as famílias que ganham menos do que um salário mínimo. Elas têm muita dificuldade para adquirir escova e dentifrício fluoretado. Ou seja, elas ganham menos que um salário mínimo, né? Da população brasileira, mais ou menos metade da população ganha menos que um salário mínimo. Não é pouca gente, muita gente. Entende? Então, esse grupo fica muito mais desprotegido, né? Então, quando a gente não implementa a fluoretação da água, a gente está causando muito mal a esse grupo. Não aquele grupo que pode ter acesso, né, ao fluoreto por outras formas, né? Mas a gente está causando muito mal a esse grupo de pessoas de baixa renda, né? A esse grupo de pessoas que têm uma maior vulnerabilidade à cárie dentária. Entendi, professor. Entendi, doutor. Então, foi visto que no Brasil é o país que mais contém cirurgiões dentistas formados.
Porém, é um país também que tem muitas doenças periodontais e cárie também. E o uso da fluoridação com certeza vai diminuir esses números, vai abaixar esses números. Doenças da região de periodonto e cárie, coisa assim, generalizando o esmalte de dentes. Esse teu raciocínio está certo, viu, Eduardo? A gente não tem saída através de formar dentistas. Não adianta a gente ficar formando dentistas. Quanto mais dentistas a gente formar, isso não vai resolver o problema. A saída não é por aí. A saída é justamente a gente garantir um sistema com medidas de proteção à saúde bucal. Que medidas são essas de proteção à saúde bucal? É você garantir o acesso ao uso de fluoretos a todo mundo, né? Então, a fluoretação da água é muito importante e baratear e ter preço muito baixo para creme dental e escova, né? Isso é, né? Quanto benefício você traria se a gente conseguiria pelo menos essas duas medidas, né? Olha, o galo está cantando aí, né? Seria muito importante essas duas medidas. Mesmo essas duas medidas, a gente não consegue, né? A gente tem 40% dos municípios brasileiros que não são beneficiados pela fluoretação. E a gente tem 50% da população, o Galo está querendo entrar na conversa. E a gente tem 50% da população que não tem condições de comprar escova, não tem condições de comprar dentifrício fluoretado, porque ganha menos que um salário mínimo. Isso não é pouca gente, entendeu? Então, a gente poderia pensar outras políticas de proteção social ou de proteção à saúde bucal, como, por exemplo, restringir o uso de produtos açucarados nas escolas, né? Nas cantinas escolares. Isso está tendo hoje, né, para espanto de muita gente, hoje está tendo um movimento para controlar o uso de celular. Né? Vocês estão com 19, 20 anos, talvez vocês não tivessem, né, usando celular com 12, com 11, com 10 anos, mas hoje a criançada com 10, 11, 12 anos está só nas telas, né? E isso é muito ruim, né, do ponto de vista de educação, de formação, né? Porque você não está ainda maduro para saber usar o instrumento, a ferramenta, né? Então, assim como tem esse movimento para controlar o uso do celular na escola, primeiro grau, seria importante também a gente controlar o uso de produtos açucarados, né? É uma farra de produtos açucarados na escola. Isso também é muito ruim, né? Não é somente formar dentistas, né? Fazer o básico funcionar. Você vê, a gente falou coisas que não tem nada a ver com dentista, né? A gente passou por uma cadeira que foi SES, que a gente chegou a ver o professor comentando que um paciente dele, ele tinha cáries recorrentes. Aí ele foi investigar de onde saíam essas cáries recorrentes e ele foi ver que era uma família de 10 pessoas que usavam a mesma escova de dente. A gente consegue ver que a saúde bucal, o básico ali não é bem feito, né? E existe toda uma preocupação em aumentar o número de dentistas, né? Isso assim, é uma crise anunciada, né? Porque isso a gente não vai chegar num bom lugar, a gente vai chegar certamente em algum lugar muito ruim, né? Mas as lideranças da nossa profissão, elas são muito fracas, né, gente? Elas não conseguem enfrentar o complexo educacional privado, né? Os grandes grupos da educação superior privada, né? A gente tem meia dúzia de grandes grupos, né, de fundos, de ações, assim, são players, né, são atores dentro do mundo
da educação global muito influentes, né? E que compram 10, 15, 20 deputados facilmente no nosso Congresso Nacional, né? Então, quando o poder econômico ele captura o sistema político, fica muito mais difícil da gente fazer com que a democracia funcione, né? É verdade. Alguém mais tem pergunta? Eu acho também que a questão da falta, como vocês já falaram, a parte do básico, né? O básico funciona. Então, acho que assim, se você investir na educação, que a criança pergunte o porquê da cárie para o dentista, e o dentista explique para ele o porquê da cárie de uma maneira lúdica, mas que a pessoa entenda, isso começa a fazer com que todo o sistema ele gire. Então, assim, uma falta de educação faz as pessoas não questionarem uma lei básica, não souberem que existe uma lei. Entendeu? Exato. Né? Informação, educação, né? Isso é básico, né, Davi? Isso é fundamental, né? E você vê, para isso a gente tem que melhorar a qualidade da escola, né? Escola de primeiro grau, ensino médio, né? Vocês sabiam que mais de 40% dos jovens não concluem o ensino médio? É uma tragédia, né? É uma tragédia, exatamente, é uma tragédia, né? Quer dizer, a gente tinha que garantir um ensino médio de qualidade para todos os jovens brasileiros, né? Para que saiam com capacidade de obter bons empregos, de abrir negócios, de abrir empresas. Ter pensamentos críticos também. Sim. Especial. E através desses pensamentos poder lutar, né, pelos nossos direitos, que nem sempre são obtidos. Exatamente. Gente, mais alguma pergunta? Não. Pronto. Doutor Paulo, mais uma vez, muito obrigado por disponibilizar o seu tempo para o senhor. Sabemos que a sua agenda é muito cheia. A professora Márcia, ela falou pra gente, falou até pra gente entrar em contato com o senhor o mais rápido possível. E graças a Deus, o senhor conseguiu ceder esse tempo. O senhor esclareceu muitas nossas dúvidas. O senhor tocou em pontos que a gente nem sequer pensou quando estava elaborando as questões, o quanto a fluoretação ela se expande e se entranha por tantos assuntos, como até mesmo essa informação que o senhor deu agora, de 40% das pessoas nem sequer concluem o ensino. Ensino médio. Ensino médio. Quando a gente pensa no ensino superior mesmo, a gente pensa até que esse número deve abaixar cada vez mais, né? Exato. Agradecemos muito pela participação do senhor, por ter cedido. Eu é que agradeço, espero que a gravação tenha ficado boa, tá bom? Esperamos também. Obrigado por ter E um abraço para vocês aí, tá? Obrigado por ter tornado esse momento aí da disciplina, na aula, que ajude aí na discussão e no debate das questões, tá bom? Tá certo. Muito obrigado, Tchau. doutor. Tchau. Tá. Obrigada.